dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. E nós estamos meditando na carta de Paulo aos Filipenses. E hoje nós vamos terminar a nossa meditação no capítulo 3, encerrando o capítulo 3 para na próxima semana, segunda-feira, entrarmos então no capítulo 4. Hoje nós vamos falar sobre os inimigos da cruz de Cristo, dos versículos 17 até o versículo 21, que diz assim: Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Os inimigos da cruz. Paulo muda aqui a exortação, encorajando os filipenses a serem, antes de tudo, imitadores dele mesmo. Olha a coragem dele escrever tais palavras que constituem então um tributo à sua vida exemplar. Às vezes, de brincadeira, ouvimos alguém dizer: faça o que eu faço, faça o que eu digo, mas não o que eu faço. E não era assim com o apóstolo. Ele pôde apresentar a sua vida como um modelo de devoção total a Cristo e a sua causa. Paulo, ele se considerava um receptor da misericórdia de Deus, cujo propósito era ser padrão para os demais cristãos. Assim, toda a sua vida depois da conversão foi dedicada à tarefa de apresentar aos outros um esboço do que o cristão deve ser. Deus salvou Paulo com a finalidade de mostrar ao mundo, pelo exemplo de sua conversão, que o que fez na vida dele também ele pode fazer na nossa e também na vida dos outros. Não seria esse o motivo de Deus haver estendido a sua misericórdia a você e a mim? Eu creio que ele nos salvou, a fim de sermos modelo para os futuros convertidos. Estamos servindo de exemplo para aqueles que foram salvos pela sua graça. Que assim seja. Observai, diz Paulo, os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Isso nos faz referência a qualquer outro que experimentasse a mesma qualidade de vida que Paulo. A intenção não é marcá-los com desaprovação, como no versículo seguinte, mas observá-lo com a finalidade de seguir os seus passos. Assim, no versículo 18, assim como no 17, diz quem os crentes devem seguir. O versículo 18 diz a quem não devem seguir. O apóstolo não identifica esses homens, não diz se eram os falsos ensinadores judeus mencionados já no versículo 2, ou se eram ensinadores que se diziam crentes, mas transformavam a liberdade em licenciosidade e se serviam da graça como um pretexto para o pecado, como nós temos visto também nos dias de hoje. Paulo havia avisado os santos acerca destes homens e agora o faz outra vez, e ele faz chorando, diz a palavra. Por que ele chorou ao fazer assim essa tão grave denúncia? Por causa do mal que esses homens causaram às igrejas de Deus. Por causa do opróbrio que trouxeram ao nome de Cristo, por causa das vidas que eles arruinaram, porque estavam ofuscando o verdadeiro significado da cruz, sim.
Também porque o verdadeiro amor chora quando denuncia os inimigos da cruz de Cristo. Assim como o Senhor Jesus chorou pela cidade assassina, Jerusalém. Esses homens estavam destinados à perdição eterna. Isso não significa aniquilação. Trata-se da sentença de Deus ao lago de fogo para todo sempre. Diz Paulo que o Deus deles era o ventre. Ou seja, todas as suas atividades, até mesmo seus pretensos serviços religiosos, visavam apenas a obtenção de comida, ou talvez de bebida, ou de alguma gratificação de seus apetites carnais. Então, diz a palavra que a glória deles estava na sua infâmia. Eles se gloriavam de coisas das quais deviam se envergonhar, da sua nudez e do seu comportamento imoral. Eles se preocupavam só com as coisas terrenas. Para eles, as coisas importantes da vida eram comida, vestimentas, honras, conforto e prazer. Assuntos eternos, coisas celestiais, não impediam suas atividades na imundícia desse mundo. Eles se comportavam como se fossem viver sobre a terra para todo sempre. Mas o apóstolo contrasta aquele comportamento com a atitude do verdadeiro crente, cuja mentalidade não estava nas coisas desse mundo, mas a sua mentalidade era celestial. Na época então que a epístola foi escrita, Filipos era uma colônia de Roma. Os filipenses eram cidadãos de Roma e desfrutavam os privilégios e a proteção do império, mas eram também cidadãos do governo local. Usando esses fatos como pano de fundo, o apóstolo lembra então os crentes de que eles também possuíam uma pátria nos céus. Como diz, mas nós não somos uma colônia dos céus? Isso não quer dizer que os cristãos não sejam também cidadãos do seu país na terra. Outras passagens das Escrituras ensinam claramente que nós somos sujeitos aos governos, porque eles foram instituídos por Deus. Na verdade, os crentes devem ser obedientes ao governo em todos os seus aspectos, menos naqueles expressamente proibidos pelo Senhor. Os filipenses deviam fidelidade aos magistrados locais, bem como para o imperador de Roma. Do mesmo modo, os crentes têm a responsabilidade para com seus governantes terrestres, mas a sua primeira lealdade é para com o Senhor dos céus. Não somente somos cidadãos dos céus, como também esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós esperamos ansiosamente. É uma linguagem bem forte, no original, para expressar a expectativa intensa de um acontecimento que cremos ser iminente. Então, significa literalmente que impulsionar a cabeça e o pescoço para frente na expectativa ansiosa de ouvir ou ver algo. Mas quando o Senhor Jesus vier dos céus, Ele transformará o nosso corpo. Não há nada de vil ou mal no corpo humano. O mal está no uso que se faz do corpo. No entanto, é um corpo de humilhação, como diz Paulo, pois está sujeito às rugas, às cicatrizes da idade, ao sofrimento, às doenças, à morte. Nós somos limitados e restritos por Ele. O Senhor transformará num corpo de glória. Não sabemos até que ponto somos transformados, mas nosso corpo não mais será sujeito à deterioração, à morte, ou às limitações do tempo ou das barreiras naturais. Será um corpo de verdade, só que perfeitamente adaptado às condições do céu. Será parecido com o corpo ressurreto do Senhor Jesus. Isso não significa que todos seremos iguais fisicamente. O Senhor Jesus foi reconhecido depois da sua ressurreição. E sem dúvida, cada pessoa terá
a sua própria identidade no céu. Os versículos também nos ensinam que todos seremos parecidos com o Senhor Jesus, no que diz respeito aos atributos divinos. Jamais seremos oniscientes ou onipotentes, tampouco teremos a capacidade de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Contudo, moralmente seremos como o Senhor Jesus. Estaremos livres do pecado para todo sempre. Essa passagem não nos dá informação suficiente para satisfazer as nossas curiosidades, mas diz o bastante para inspirar conforto e estimular em cada um de nós a esperança. Quando ele termina esse capítulo, ele diz: segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. A transformação de nosso corpo será conseguida pelo mesmo poder divino que mais tarde o Senhor irá utilizar para subordinar a si todas as coisas. Aqui nesses versículos aprendemos que Ele pode então subordinar. Esse é o nosso Deus e esse é o nosso Deus para sempre. E Ele será o nosso guia até a morte. Que Deus abençoe você. Lembre-se, a cruz precisa fazer sentido em sua vida, em suas dores, suas enfermidades, em tudo na sua vida. Nós precisamos usufruir da eficácia da cruz. Amado, não se torne um inimigo da cruz, mas sim um amigo. Pois por meio do sacrifício do sangue precioso de Jesus, hoje nós temos liberdade como cidadãos dos céus de vivermos e de nos subordinar a todas as coisas, principalmente ao nosso Deus, porque Ele será o nosso guia até a morte, como nos diz Salmos 40, 14. Que Deus abençoe você. E até a semana que vem com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!